Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, o versículo 3 e o versículo 12, que diz assim: E Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Verso 12: E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor me tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu, peça para que o Senhor fale contigo. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, eterno Criador dos céus e Criador da terra, é com alegria imensa, meu Deus, na alma, que uma vez mais, Senhor, em Tua presença nós nos colocamos. Meu Deus, aqui está a Tua palavra que é fiel. Meu Deus, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é digna de toda honra, de toda glória. Meu Deus, alcança os nossos corações, o coração dos ouvintes, dos de perto e os de longe. Meu Deus, trabalha segundo a bondade, segundo a misericórdia do Senhor. Abre, meu Pai, a porta do nosso coração e permita com que a Tua palavra adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Igreja, estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, essa palavra de Deus, a palavra conhecida, bendito é o nome do Senhor. E porém eu quero nessa noite compartilhar algo que Deus, o Senhor, pelo seu Espírito Santo, colocara aos nossos corações. Interessante é que esse texto, aqui a Bíblia vai nos mostrar que o profeta Elias, ele vai ter um encontro com o rei Acabe. E esse encontro é um encontro muito interessante, porque antes, no capítulo anterior, a Bíblia mostra para nós que sobre a palavra de Elias, Elias ele se apresenta a Acabe segundo a ordem de Deus, e ele vai se apresentar a Acabe e vai dizer a ele, ele vai confrontar. Veja que nem sempre um profeta ele chega diante de alguém para transmitir às vezes uma palavra de conforto, mas às vezes a palavra é para confrontar o ouvinte. Por exemplo, como nós observamos lá em Isaías, quando a palavra do Senhor mostra para nós que o rei Ezequias estava no leito, estava ali para morrer, estava muito enfermo, e de repente, por ordem de Deus, Isaías chega até ali no aposento, até ali na câmara do rei. Imagino que o rei fica feliz em ver o profeta, talvez imaginando, pensando: puxa vida, que bênção, a vitória chegou, o milagre chegou à minha vida, porque o profeta está aqui agora, Deus vai me curar, Deus vai me libertar. E atenta, meus irmãos, que quando o profeta chegou ali próximo à cama, a ordem de Deus para aquele rei que estava doente foi: coloque a tua casa em ordem, ó rei, porque a cama que tu está deitado, tu não vai levantar. Meus irmãos, é uma palavra que confronta, é uma palavra que vai ali, não ao encontro daquilo que a gente espera, mas vai contra as nossas necessidades, mas é a palavra de Deus. Não adianta a gente dizer: Senhor, eu não quero. Senhor, é a palavra de Deus.
Não é em todas as situações que o Senhor Deus, Ele muda a sua ordem. Não é em todas as situações que Deus muda o seu decreto. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o rei, então, ele recebe aquela palavra de Deus, o profeta vai embora, e o rei, a Bíblia diz que ele vira-se para a parede, e ele vai dizer ao Senhor, ele vai orar a Deus, ele vai dizer: lembra, Senhor, lembra, meu Deus, de quando eu andava na tua presença. Ele vai começar a trazer a memória de Deus, tudo o que ele fazia na presença do Senhor antes de se desviar, de se apostatar da sua fé. Ele vai, a Bíblia diz que ele vai chorar amargamente, ele vai chorar muitíssimamente na presença de Deus, de maneira que o Senhor vê a sinceridade no coração do rei Ezequias. O Senhor vê ali que ele está falando a verdade, o Senhor vê o arrependimento. E a Bíblia diz que o Senhor dá ordem a Isaías para voltar ali a recâmara, ali a casa, a cama do rei, e dizer para ele: olha, rei, o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor ouviu a tua súplica, o teu clamor, o Senhor viu as tuas lágrimas, e o Senhor manda te dizer que Ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Não é em todas as situações que isso acontece, que o Senhor, Ele confronta, mas que o Senhor, Ele muda ali a sua palavra. Veja que Acabe, aqui no capítulo 17 de 1º livro de Reis, Acabe, ele está em falha com Deus. Acabe, ele permite a idolatria chegar a Israel. Acabe, ele permite que Jezabel influencie o povo de Israel a adorar aquele ídolo, ali com aquela semelhança da cabeça de touro, chamado Baal, o Deus da força, da fertilidade, entre outros adjetivos. E ali Acabe, com Jezabel, incentiva, obriga o povo a adorar, né? Ele se torna um dos piores reis de Israel. E o que a Bíblia vai dizer para nós então? Que por causa desse pecado, por causa da apostasia do povo, eles vão pagar o preço. Amados e queridos irmãos, presta bem atenção que eu vou dizer, que nós, os seres humanos, é mais fácil a gente seguir uma multidão, porque a gente acha que a multidão pode estar certa. Ou às vezes a palavra de um líder pode ser a voz de Deus, a palavra de Deus, e nem sempre é assim. Veja que naquela época, o povo, eles não tinham a Bíblia como nós temos. Tinha a lei, tinha os mandamentos, mas não eram todos, eram apenas os líderes religiosos. Quantas das vezes os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas ou até mesmo os pais, os líderes no meio da família, nas tribos, eram impedidos de abrir a sua boca e de ensinar o povo a lei de Deus. O povo ficava à mercê da ordem, da liderança, como era o caso de Acabe. Mas uma coisa que nós temos que ter certeza, que Deus, em todo tempo, Deus sempre proibiu, Deus sempre advertiu em todo tempo o seu povo de não tornar a idolatria. Deus sempre advertiu o seu povo para não atentar o seu joelho, para não dobrar o seu joelho diante de nenhum ídolo. Mas em todo tempo o povo se curvava, em todo tempo o povo se curvava e começava a dar ouvido à voz da liderança e se desviava, se apostatava. E por intermédio dessa obediência ao líder, desobediência a Deus, a Bíblia diz, por intermédio de Paulo, que a ira de Deus, ela é manifesta sobre os filhos da desobediência. Hoje, nos dias que estamos vivendo, não está sendo diferente, meus irmãos. Nós observamos o mundo, a quantidade de pessoas
quase agora, segundo relatos, dia 15 de novembro de 2022, segundo os pesquisadores cientistas, o mundo chegará a 8 bilhões de habitantes. É muita gente. A quantidade de pessoas que creem em Deus é imensurável, é incalculável. Só que nós olhamos para o mundo de uma forma panorâmica e nós vemos o mundo cada dia em crise. Nós vemos o berço praticamente do Evangelho à Europa. Nós ouvimos falar da crise, da dificuldade, da prova que está sendo passada, a falta de alimento, de energia, entre outras coisas. Nós vemos as guerras iniciando na Europa, e o fogo vai aquecer muito mais nos meses do próximo ano, tenha certeza disso. Só que detalhe, eu quero dizer uma coisa, como eu falei antes, não é a quantidade imensa de gente, de crente. Olha o berço do Evangelho, eu digo mais uma vez, aonde iniciou-se as manifestações, os maiores pregadores, os heróis da fé. Hoje reina a prostituição, hoje reina o homossexualismo, hoje reina a idolatria, hoje reina todo tipo de promiscuidade, todo tipo de pecado, está se alastrando de uma maneira terrível. O povo tem a palavra de Deus, tem o conhecimento, tem as melhores enciclopédias bíblicas, tem as melhores traduções, mas estão ignorando tudo, estão dando ouvido à voz da liderança, estão dando ouvido à voz dos líderes, estão esquecendo de dar ouvido ao líder supremo, estão esquecendo de dar ouvido à palavra de Deus, à palavra que tem sido pregada. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou aqui como líder dessa igreja, mas eu quero falar uma coisa, que eu estou aqui para transmitir a palavra de Deus, eu estou aqui não para orientar você a seguir o que eu falo, o que eu quero. Você tem um livre-arbítrio para escolher, para aceitar a verdade. Você, louvado seja Deus, não é um boneco que eu pego, coloco aqui ou ali. Você tem um livre-arbítrio, você pode ler, você pode guardar no teu coração, você segue se você quiser. Só que uma coisa é em nós rejeitarmos a verdade, em nós rejeitarmos a palavra de Deus. Um dia nós iremos pagar o preço. Quando nós olhamos para o mundo e vemos a situação que se encontra a terra hoje, nós lembramos aqui de Acabe, por causa do seu pecado e do pecado do seu povo. O profeta confronta Acabe e ele diz a Acabe: olha sobre a minha palavra, ó rei, não vai cair uma gota de água sobre a terra, não vai descer orvalho sobre a terra, e essas são as minhas palavras, creia ou não creia, assim será. E o profeta vai embora. Será que é Deus ou será que é o profeta? Veja que o tisbita Elias, o profeta de Tisbe, era um homem que ele vivia só ele e Deus. Elias não jogava palavra fora ao vento. Elias não tinha sonhos de barriga cheia, visões de barriga cheia. Elias tinha contato, tinha comunhão, ele tinha autoridade de Deus. O que era ligado aqui na terra era ligado no céu. O negócio era direto, não tinha conversa. Ele vivia para Deus. O seu amigo, a sua família, o seu povo era Deus. E Elias sai. O que acontece? Passa-se uma semana, passa 15 dias, passa um mês. Acabe espera chegar o tempo das águas, e o tempo das águas continua como o tempo da seca. Chega o tempo do inverno, continua-se como o tempo da seca. Passa-se o tempo, chega o outono, continua como o tempo da seca, do verão. E vai passando, e aquela palavra de Deus
que foi ali pronunciada por Elias. Aquela palavra, presbítero Onofre, era como um martelo que batia no coração de Acabe. Batia aquela palavra sobre a minha palavra: não vai cair água sobre a terra. Passa-se um mês, passa um ano, passa um ano e meio, passa 2 anos, passa 3 anos. Acabe se desespera, não desce água do céu, não cai orvalho, e Acabe começa a ter prejuízo, não só ele, como a terra. Só que, meus irmãos, todo castigo, ele tem um tempo. O castigo não é eterno, tudo tem um tempo, né? Como diz capítulo 3 de Eclesiastes, no seu versículo de número 1, que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Há um tempo para tudo. Ia chegar o dia, ia chegar o momento que agora, então, ele ia falar a Deus para que o Senhor derramasse chuva de novo sobre a terra. Acabe está desesperado agora por causa das suas percas. O povo está morrendo, os animais estão morrendo. É loucura, é desespero. E a Bíblia vai dizer então que depois de muitos dias, a palavra do Senhor vem para Elias, dizendo, né, depois de 3 anos, o Senhor vai dizer: vai lá, Elias, chega diante de Acabe, se apresenta a ele, porque chegou o tempo de eu dar chuva sobre a terra. Não é o que está no capítulo 18, no versículo de número 1? Chegou o tempo de eu derramar chuva sobre a terra. Deus, ele prova o seu povo. Deus, ele prova cada um de nós. E presta atenção uma coisa, que às vezes a prova, ela pode ser uma prova coletiva, nacional ou mundial, ou às vezes pode ser uma prova individual. E a gente pode dizer: pastor, eu não aguento mais, a terra não aguenta mais, o povo não aguenta mais. Mas a Bíblia diz que Deus, ele conhece a estrutura de cada pessoa, e o Senhor sabe que nós somos pó. Agora o Senhor vai mandar então que Elias se encontre com Acabe. E interessante é que a Bíblia diz para nós que quando ele vai se apresentar a Acabe, que está em Samaria, vai acontecer uma coisa interessante. Acabe também, ele vai chamar o seu mordomo, ele vai chamar o seu servo, o seu governador interno, para uma reunião e para uma caça minuciosa a Elias. Presta bem atenção que a fome estava sendo extrema, porque não tinha nada para se comer mais. Os animais morreram, estavam morrendo, estavam cada dia mais sendo destruídos pela seca. E agora Acabe, ele chama Obadias, no versículo 3 que nós lemos, o versículo em questão. Veja, Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e diz o versículo: Obadias temia muito ao Senhor. Meus irmãos, esse é o nosso versículo chave. Obadias temia muito ao Senhor. Né? Tem um dito, né? Alguns historiadores, teólogos, eles dizem que, um escritor mesmo, ele diz que todo ladrão, ele tem um contador justo, ele tem um contador fiel. Por quê? Porque um ladrão jamais vai colocar alguém que rouba como ele para tomar conta do seu dinheiro. Aqui Acabe era um idólatra. Acabe era um homem que se voltou contra Deus, ele e a sua casa. Mas porém, ele tinha um governador, ele tinha um mordomo, que a Bíblia diz aqui para nós que esse mordomo, ele temia ao Senhor.
ele temia a Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, isso chama a nossa atenção. Por quê? Porque Israel estava corrompido pela idolatria. Na casa de Acabe, ali era o início, onde saía a ordem, aonde havia o contato direto com o suposto Deus chamado Baal. Era dali que tinha as reuniões, era dali que saía todas as estratégias para oprimir o povo. E veja uma coisa, que as pessoas que são mais idólatras, mais devotas, elas estão mais propensas para ser oprimidas, para ser manipuladas pelo diabo. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. E Obadias, ele sendo mordomo, ele que governava a casa de Acabe, ele temia o Senhor. Agora, por que isso? Porque ele foi fiel. Diz aqui o verso de número 12, o seguinte que nós lemos, que ele temia a Deus desde a sua infância, desde a sua mocidade. Meus irmãos, isso aqui nós lembramos o que a palavra de Deus fala para nós, por intermédio de Salomão. Ele diz para instruir o menino no caminho em que se deve andar, e até quando ele se envelhecer, ele não se desviará do caminho do Senhor. Obadias foi instruído, Obadias foi ali criado na presença do Senhor. A Bíblia não mostra como foi, de que maneira foi que Obadias ele entrou na casa de Acabe. A Bíblia não mostra de que maneira que ele se ascendeu, né? Que ele cresceu, que ele subiu até ser mordomo, ser chefe, governador dos bens de Acabe. Mas Obadias, ele chega até aquele lugar. E quando nós olhamos para Obadias, a Bíblia dá uma claridade a nós, para que nós possamos ver em Obadias um tipo de um homem que ele era nobre, um tipo de homem que era diferenciado, um tipo de homem que ele era temente a Deus. Dá para nós entendermos que ele prestava todos o tipo de trabalho, de serviços lícitos à casa de Acabe, a Jezabel. Quando nós olhamos para Obadias, nós vemos Obadias como um servo, um cuidador, um homem que estava sempre pronto, porém temente a Deus, mas diferente de Elias. Porque diferente de Elias, ele temia a Deus, ele era servo de Deus, só que a função dele, ele estava ali como um servidor, como um servo, na presença de Acabe e de Jezabel, mas sobre a ordem de Deus, sobre ali a mão de Deus. Em contrapartida, Elias também temia o mesmo Deus, só que a função de Elias não era para ser um servidor ali do povo, para ser ali um homem que estava cuidando dos negócios, mas a função de Elias era um homem que servia diretamente a Deus, estava ali sobre a ordem de Deus para profetizar, para confrontar, para despertar o ânimo do rei e do povo da nação de Israel, entre outros. Quando nós falamos em Obed, nós vemos nele que a Bíblia não mostra aqui algum tipo de dom espiritual específico que nós podemos olhar e dizer, puxa vida, Obed tinha um dom extraordinário de cativar. Não, ele era apenas um servo, que a Bíblia diz que ele temia o Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, que a Bíblia diz que ele temia a Deus, nós podemos olhar em Obed e ver que ele era um homem sábio,
porque a Bíblia diz que o temor aos céus, o temor a Deus é o início, é o arquê, é o princípio da sabedoria. E então Acabe chama agora Obadias. Não sei o que levou essa reunião, esse acordo, porque o verso de número 4 do capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia mostra para nós que porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentava com pão e água. Veja que Obadias, ele tinha, além de ser sábio, ele tinha estratégia de Deus, e ele também tinha amor pelos profetas do Senhor. E ele aqui, ele consegue um meio, uma estratégia, uma forma, porque estava havendo uma perseguição muito grande sobre todos aqueles que eram profetas, aqueles que serviam o Deus de Israel, aqueles que não se prostravam diante de Baal. Estava havendo uma perseguição em massa. Mas aqui no verso 4 diz que ele ajunta 100 homens, 100 profetas, ele coloca numa cova de 50 em 50, talvez cobre ali, tampa, para ter aqueles homens ali, para todos como se fossem mortos, ou no lugar secreto que só ele sabia, e ele ali sustenta. Já pensou, meus irmãos, não é brincadeira não, sustentar com pão e água 100 homens, 100 profetas, sei lá quanto tempo, mas ele sustentou, ele levou ali, manteve aquelas pessoas vivas. Veja o amor, veja que obra maravilhosa. Ele estava ali na realeza, ele tinha de tudo, mas ele era um homem que se preocupava com o próximo, ele era um homem que se preocupava com os seus irmãos, com aqueles que eram filhos do mesmo Pai, do Eterno, do Deus Criador dos céus e da terra. Nós olhamos pela essa palavra, nós lembramos também Neemias, copeiro do rei. Neemias, quando ele ouve falar que Jerusalém estava ali em chamas, que as muralhas estavam destruídas, que o povo havia sido sepultado, estavam mortos, Neemias também vai orar a Deus, ele vai jejuar, ele vai se preocupar, ele poderia deixar para lá, esquecer nem perguntar, mas Neemias tinha o mesmo zelo, o mesmo cuidado para com seu povo como Obadias. Interessante é que no tocante a isso, no verso 5, Acabe e Obadias, agora vai acontecer o seguinte: Acabe vai dizer: vai para a terra, a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos o cavalo e mulas, e não estejamos privados dos nossos animais. Eles ainda tinham alguns cavalos, eles ainda tinham algumas mulas. Então ele diz: olha, Obadias, procure todas as fontes de água, veja todos os lugares para ver se a gente consegue alguma coisa. E o versículo de número 6, a Bíblia diz que eles então repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi por um caminho e Obadias também foi à parte por outro caminho. Há quem diga que Obadias, ele não desceu aos vales, mas Obadias subiu aos montes, enquanto Acabe desceu aos vales. Mas interessante é que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele tinha um projeto, ele tinha uma obra, ele tinha algo a realizar. E veja, meus amados irmãos, que no tocante a Obadias, caminhando, procurando alguma fonte de água, alguma coisa, eis que a Bíblia diz, no verso de número 7, que estando, pois, Obadias já em caminho, caminhando a sua trajetória, talvez sozinho,
e a Bíblia diz que Elias o encontrou. E então Obadias, conhecendo Elias, como que Elias apresenta a Obadias? Imagina Elias com seus cabelos crescidos, com suas barbas, um homem forte, um homem que o seu traje era diferente dos outros, ali com aquela pele de camelo sobre o seu corpo, um homem ali que não era altivo, que não era soberbo, mas um homem que aparecia em determinados lugares somente por ordem de Deus. Ele não ficava por aí procurando o que não perdeu. Onde ele ia, todo mundo se preocupava, porque algo ia acontecer da parte dos céus. Interessante que quando Obadias conhece, vê que é Elias, do capítulo 17 para o capítulo 18, o 17 para o 18, chega a quase 4 anos, a diferença de um capítulo para o outro, porque você vê que no capítulo 17, o Senhor usa Elias para fazer a promessa que não vai chover. No capítulo 18, chega o tempo da chuva descer sobre a terra. Ficou sem chover 3 anos e meio, então gira em torno de mais ou menos 3 anos e meio a 4 anos. E agora, quando Obadias conhece que é Elias, a Bíblia diz que ele vai se prostrar em terra, ele vai colocar, dobrar o seu joelho, vai se prostrar e vai dizer: é o meu Senhor Elias. E Elias vai dizer para ele: eu sou. Está entendendo o trabalhar de Deus, o mistério de Deus? O Senhor não poderia usar Elias para aparecer diretamente a Acabe, mas o Senhor usou Elias para aparecer a Obadias, porque Deus tinha algo para revelar. Deus queria mostrar algo, fazer Elias entender algo. E observa, queridos e amados irmãos, nos versículos posteriores, que a palavra do Senhor vai dizer para nós, que Elias vai dizer quando ele está prostrado, Obadias está prostrado, ele vai dizer: olha, vai até Acabe e diz que eu, Elias, estou aqui e que eu preciso falar com ele. Quando Elias diz dessa maneira, Obadias ele se preocupa, ele fica preocupado. Presta bem atenção, porque no verso 9 ele diz: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Olha o pensamento de Obadias, olha como ele pensa. Um homem que viveu na presença de Deus e que temia o Senhor. Ele ouve a ordem de Elias para ir falar a Acabe. Ele vai dizer: peraí, você está querendo que eu vá até Acabe? Anuncie que você apareceu. Acabe vem até aqui. De repente o Senhor, com um milagre, de uma certa forma, tira você daqui, te leva para outro lugar, te arrebata, e eu certamente serei estrangulado, eu serei morto. Meus irmãos, Obadias ele pensa dessa forma. Só que o trabalhar de Deus não é como o homem pensa. O trabalhar de Deus não é como nós imaginamos. Nós achamos que Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado, Deus vai fazer dessa maneira. O trabalhar de Deus é diferente. Deus ele não vai agir, Deus não vai trabalhar segundo a nossa vontade, segundo o nosso pensamento. Olha que decepção no capítulo de número 5. Olha que decepção Naamã, o grande general, ele teve. Olha que decepção quando ele sai da Síria, quando ele vai até Jotão, Israel, levando a carta, achando que Jotão poderia fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ele vai falar para ele: você está procurando meios, está procurando uma forma de guerra, de briga. Estou eu no lugar de Deus para te curar dessa lepra. Ele se decepciona, mas o profeta, sabendo do acontecido, ele dá ordem e diz: diga
para ele que venha até mim. E ele indo até o profeta deu ordem, mandou seu servo dizer: olha, vá até o rio Jordão, mergulhe lá 7 vezes, dê 7 mergulhos, e então tu ficará limpo dessa lepra. Que decepção! É dessa maneira que me honra, eu sou o grande general. Deus deu muitas vitórias para a Síria por intermédio de mim. O profeta não vem aqui, manda um servo, não vejo honraria nenhuma para me receber, agora me manda, me dá ordem para me mergulhar no rio Jordão, um rio de águas barrentas, um rio sujo, comparando com os rios de Damasco, lá da Síria. Não está lá Farpar, não está lá Abana, outros rios de águas límpidas, muito melhores do que o rio Jordão. Eu vou lá e vou mergulhar no rio Jordão, ou eu vou lá e vou mergulhar em Damasco, lá tem águas melhores, mais lindas, límpidas. A gente pensa assim: eu vou lá porque lá é melhor, porque eu gosto de lá, porque lá é bom, eu acho melhor. Mas Deus não está mandando lá, Deus está dizendo aqui no rio Jordão. Deus não está falando em Damasco, você vive em Damasco, você mora lá, mas nada aconteceu lá. Deus está dizendo que é aqui no rio Jordão que o negócio vai acontecer na tua vida. Às vezes o nosso coração, a nossa mente, ela nos engana. Quantas pessoas estão equivocadas porque dizem, pensam, eu acho que é dessa maneira, eu fazendo assim vai ser melhor. Ah, Deus falou que é lá, mas a Bíblia diz que Deus é Deus de perto, é Deus de longe, então vou fazer aqui mesmo, porque aqui está melhor, aqui é mais cômodo, né? Aqui é mais interessante, aqui eu tenho mais oportunidade. Deus disse lá. Não é aqui, quando é aqui, é aqui, quando é lá, é lá. Jonas, vai para Nínive, prega a minha palavra, diz para o povo se arrepender, senão eles serão destruídos, que sejam destruídos, que sejam mortos por causa dos seus pecados. Nos saquearam, nos humilharam, deixa eu pegar o navio, eu vou para outro lado, eu vou fugir, o problema é deles. Deus que envie outro, Deus que levante um profeta no meio deles. Espera, mas o profeta é Jonas, o profeta é eu, o profeta é você. Deus quer usar nossa vida lá. Não, pastor, mas Deus pode levantar alguém, pode, mas Deus falou com você, é para você ir. Não, mas eu vou orar daqui, eu vou interceder, eu vou fazer campanha. Deus mandou você interceder daqui, fazer campanha, ou Deus mandou você ir? Deus mandou você mergulhar aqui no Jordão ou ir para Damasco? Não, mergulhe primeiro no Jordão, depois você vai para Damasco. Essa é a ordem de Deus. Pastor, mas vai ser humilhação. Eu no meio deste povo me despir, tirar todas as minhas medalhas, apresentar o meu corpo em decomposição, esse fedor terrível, todo mundo olhar para mim. É o preço do milagre, é o preço da vitória. Mas Deus vai permitir isso? Vai, Deus quer, Deus permite. Quer a vitória? É o preço da vitória. Não quer a vitória? Vai voltar e vai ser morto, comido pela lepra. É melhor eu mergulhar então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. 7ª vez, a Bíblia diz que quando ele sobe, ele sai dali com a sua pele como uma pele de criança. Você está entendendo que as coisas de Deus, elas são diferentes das nossas?
Quantas pessoas estão no cárcere? Quantas pessoas estão acamadas? Quantas pessoas estão se arrastando? Quantas pessoas não mudam? Porque Deus fala assim e Ele diz: não, é assim. Dá a impressão que Ele manda em Deus. Dá a impressão que Deus tem que obedecer Ele. Porque se não for eu, as coisas não vai. Se não for eu, não dá certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está tremendo de medo das suas ações ou reações. Se Deus não fizer, eu não vou louvar mais. Se Deus não fizer, eu não vou mais na casa de Deus. Se Deus não for, eu não vou pagar meu voto. Se Deus não for, eu não vou ser mais dizimista, eu não vou ser mais mantenedor da obra de Deus. Se Deus não fizer, eu não vou ser mais obreiro, eu não vou ser mais ministro, eu vou entregar minha credencial. Deus está morrendo de medo de você, pobre infeliz, pobre verme. Deus, Ele é soberano. Essas coisas não podem afetar a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus tem miríades de anjos, milhões, milhares, criaturas celestiais que adoram a Ele para toda a eternidade, em todo o tempo. Deus está sendo adorado no céu. Não há sequer um segundo, não há sequer um milésimo de segundo, não há sequer um piscar de olho que Deus não seja adorado, exaltado nos céus, no seu trono de glória. O problema é meu, o problema é teu, se nós não fizermos aquilo que Deus ordena que nós façamos. O problema é nosso, quem vai perder é nós. Deus não vai perder o trono dele, Deus não vai perder a realeza, Deus não vai perder a coroa. Quem vai perder somos nós. Para encerrar, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que Obadias, ele vai dizer para Acabe: olha, eu fiz algo tremendo, eu peguei 7 homens, né? Quando ele fala aqui no verso de número 13, eu escondi esses 100 homens, eu sustentei eles com água, eu sustentei eles com pão, e agora tu vem dizer isso, que aqui está Elias, e quando ele viesse aqui você não estivesse, então então ele me mataria. Mas Elias vai dizer, vive no verso 15, vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a Acabe. Ou seja, hoje é o dia que eu estarei frente a frente com Acabe. Hoje é o dia que Deus preparou para mostrar para Acabe que quem tem todo o poder é Deus, que quem manda é Deus, que Acabe é um verme, que Acabe não é nada, que quem é dono de todo o poder, que manda nos céus e na terra é Deus. Meus irmãos, por mais duro que seja o homem, mais terrível será a forma que Deus trabalhará contra a vida dele. Por mais duro que seja o coração do homem, mais terrível será o impulso de Deus, mais forte e mais pesado será contra o homem. Se porventura alguém aqui quer resistir a Deus, eu digo a você: ore, peça para Deus quebrar o teu coração. Peça para Deus tirar a tua soberba, a tua altivez, a tua prepotência. Peça para Deus colocar humildade na tua vida, simplicidade. Peça para Deus moer o teu coração soberbo, altivo. Peça para que o Senhor coloque amor na tua alma, no teu coração, que Deus mude a tua personalidade. Não queira confrontar com Deus, porque quem é que confronta
confrontou, quem se levantou contra Deus e teve êxito. A palavra de Deus diz para nós que então Obed, ele vai até Acabe e ele vai dizer aquilo que Elias disse. E a Bíblia mostra que então ele vem, no capítulo, no verso 17, Acabe, ele chega até Elias. Veja bem, Acabe chega diante de Elias, e Acabe vai dizer a Elias no verso 17: Elias, a propósito, és tu o perturbador de Israel. Ele faz uma pergunta: é você o perturbador de Israel? Deixa eu falar uma coisa: quem é que pecou? Quem é que autorizou, empunhava o povo, que o povo adorasse a Baal? Aqui ele está dizendo que Elias é o perturbador. Está perguntando: Elias, é você o perturbador de Israel? Não, eu estou confrontando você por ordem de Deus. Você com o seu pecado, com a sua casa, com Jezabel, a sua prostituta, a sua mulher. Vocês estão perturbando os céus. Vocês estão perturbando o Deus desse povo, o Deus de Israel. Elias diz: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, e vocês seguiram a Baal, aos Baalins, aos deuses. Elias esclarece, Elias mostra a realidade, Elias faz Acabe refletir. Só que não é só isso, Elias vai dizer para ele: olha, Acabe, é o seguinte, nós vamos nos separar, só que eu quero ter um encontro lá no Monte Carmelo. Chama todo Israel, chame os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Chame todo esse povo e marque uma reunião no Monte Carmelo. Eu vou estar lá esperando esses 850 profetas e todo o Israel. Deus vai se apresentar, Deus vai mostrar algo, Deus vai fazer algo neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, isso aqui é interessante. A Bíblia vai dizer para nós que Elias, quando ele está no Monte Carmelo, quando ele está diante de todos os profetas de lá da casa de Acabe, de Jezabel, e diante de todo o povo desviado, Elias vai dizer para aquele povo: olha povo de Israel, olha a nação, olha a igreja de Deus de Israel, até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Até quando vocês andarão em dois caminhos? Até quando vocês servirão a dois deuses? Se é que se pode servir a dois deuses. Interessante, preste atenção. Deus tem ciúme. Se é para servir a Deus, seja fiel a Deus. Não sirva outros deuses, não sirva a Mamon. Deus não vai permitir. Se você servir a Mamon, a Bíblia diz que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Só que se você servir a Mamon e for servir a Deus, Mamon não vai ficar chateado. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus não vai te aceitar, porque você está dividido.
Deus quer inteiro, Deus não quer um quarto, Deus não quer 3/4, Deus não quer metade, Deus quer todo, é tudo ou nada. Assim como nós que somos casados não aceitamos dividir a nossa esposa ou esposo, o nosso leito com ninguém, assim Deus não aceita ser dividido com outro. Deus não aceita. E aqui Elias diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue o Senhor, e se Baal é Deus, segue a Baal. E a Bíblia diz que o povo ouve e o povo fica quieto, o povo não responde nada. Deus agora, Ele vai agir no coração daquele povo. Deus vai dar uma estratégia para Elias. Deus vai dar uma estratégia muito tremenda a Elias para permitir que aquele povo no Monte Carmelo observe que Baal, que os deuses que eles estavam adorando não eram verdadeiramente deuses. Não tinham poder, era meramente algo feito pela mão humana. E eles, diz a Bíblia, que ali, em todo aquele ritual que eles fizeram, nós vamos nos ater, Baal não respondeu, não caiu uma gota de água, não deu um raio de nada, aconteceu. Mas a Bíblia diz que quando Elias, ao momento dele fazer o seu ritual, ele vai orar a Deus, ele vai falar com o Senhor. A Bíblia diz que Deus vai manifestar ali em fogo, em labaredas de fogo sobre o altar, de maneira que todo mundo vai dobrar o joelho e vai se prostrar e vai dizer: só o Senhor é Deus, 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 e vão começar a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e vão continuar dizendo: só o Senhor é Deus. Só que eles acreditam em Deus pelo que eles estavam vendo naquele momento, mas posteriormente eles voltariam aos velhos rudimentos. Eles se tornariam escravos de Baal de novo, de maneira que a ordem fosse para matar todos aqueles profetas. E assim então sucedeu, segundo a ordem de Deus. E agora o mais importante vai acontecer. Quando o profeta vai dizer: diga para Acabe aparelhar os seus carros, porque a chuva vai vir, mande ele aparelhar e seguir em frente, para que ele não venha receber essa chuva. No verso de número 45, a palavra de Deus vai dizer para nós, no 46, que então essa chuva vai voltar sobre a terra depois de 3 anos e meio. Agora Deus vai cumprir a sua palavra. Veja que Deus exigiu um sacrifício. Deus exigiu que todo o povo visse verdadeiramente qual era o Deus de poder. Quem tinha o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre a chuva, sobre o sol, estava na mão de Deus. Deus fez isso, permitiu essa situação, para que todo o povo se confraternizasse, para que toda a nação se alegrasse e se tornasse e voltasse para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que a solução para os nossos dias, a solução para o Brasil, a solução para o mundo, ela está unicamente em Deus. E se nós queremos ver a mão de Deus ser movida, vamos começar por nós a fazer e ser a diferença nesse mundo corrompido. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus, ao que você lê, ao que você ouve acerca da palavra. Dê crédito, dê ouvido, pratique, e nós vamos ver a bondade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, em nome de Jesus Cristo.
Amém? Quem crê na palavra de Deus, dê uma salva de palma bem alegre para Jesus.